Deus. Estou falando sobre a maravilhosa graça. Eu espero que Deus me dê graça também hoje para eu compartilhar um pouquinho, porque entrou numa matéria aí de tabernáculo e, nós já fizemos matérias inteiras de tabernáculo, pastor Marciano, e é muita coisa. Mas nós estamos falando um pouquinho sobre a graça, sobre os 40 dias que Moisés estava no monte com Deus e sobre o que Deus estava falando com Moisés. Deus estava falando sobre o Filho, sobre Jesus. Nós sabemos que Cristo já foi sacrificado antes da fundação do mundo, Então eu sempre costumo dizer que Deus já começou pelo fim, Então primeiro Ele já sacrificou Jesus lá antes da fundação do mundo e as coisas foram acontecendo, E queridos, tudo, de Gênesis a Apocalipse, tudo que vai sendo construído apontando para Cristo. Sempre que você lê a Bíblia, você precisa encontrar Jesus nela. Se você não encontrar Jesus no Velho Testamento, tem que continuar lendo até encontrar, porque Ele vai estar ali no Velho Testamento, sempre. E isso é maravilhoso. E inclusive no Velho Testamento Deus fala com a gente através de parábolas, de enigmas, de sinais, de sombras, E aí nós vamos até quero mostrar um pouquinho hoje. Se está muito alto o som aí, tá bom? Então o retorno consegue baixar um pouquinho? Não? Alô? Hein? Mas tá bom. Se está bom para vocês, está bom. E a Bíblia diz que, continuando a mensagem que nós paramos na outra vez, que depois que Moisés desceu do monte Sinai, agora piorou, e encontra o povo adorando o bezerro de ouro. Ou seja, o povo não quis subir no monte, não quis estar com Deus. O povo disse para Moisés: você fala com Deus, daí o que Deus falar para você fala para nós e nós vamos fazer, E sempre que, quando a ênfase é fazer, é lei, E sempre que a ênfase tem que fazer, está falando da lei. E acho que deixa como estava ali, tá? E quando Moisés vai lá, pega as tábuas da lei, desce, o primeiro mandamento que tinha escrito lá era: não terá outros deuses diante de ti. E o que Moisés encontra? O povo fazendo um bezerro de ouro, Aí Moisés quebra as tábuas. Falamos na outra vez que ele nem podia ter entrado com as tábuas da lei também no arraial, porque se ele entra com as tábuas da lei no arraial, morre todo o povo, porque o primeiro mandamento já estava sendo quebrado. Então Moisés já quebra. A gente entende que já fez isso por amor, Falou: se eu entro com essas tábuas, o povo morre tudo. Porque eles estavam ferindo o primeiro mandamento já. E aí Moisés sobe novamente ao monte, E a Bíblia diz que ele recebe novamente a lei, e ele coloca a lei dentro da arca, Não, mas pega para mim a arca aqui, querido. Não sei se eu consigo pegar com uma mão. Já saí lá do filme lá. Coloca a arca aqui na frente para mim. Voltei, pessoal. Vou colocar ali do ladinho. E ele coloca as tábuas da lei dentro da arca, Dentro da arca. A arca, ela no Velho Testamento é uma sombra, uma figura do próprio Cristo. E nós vamos construir no pensamento, nós vamos chegar lá, E ele coloca na arca do concerto. A Bíblia fala que ela estava aqui coberta aqui, o propiciatório ali no meio, os querubins em cima aqui. Você vê aqui essa figura ali dos querubins, E Jesus ele fala: a tua lei eu guardei em meu coração. E o único que podia guardar e cumprir a lei era Jesus. Então era a sombra do que viria. Colocar a lei no propiciatório é uma figura que só poderia, de quem poderia guardar a lei? Jesus, porque nenhum homem conseguiu ou conseguiria guardar a lei. Quando eu e você, no dia que eu e você recebemos Jesus como Senhor e Salvador, o Pai deu nota 10 para você. Você recebeu Jesus como Senhor e Salvador, você ganhou uma nota 10. Você ganhou uma nota 10. Nilson, mas eu não sou perfeito. Mas você está em Cristo e Ele é perfeito. E em Cristo você é perfeito.
Cristo nos fez perfeito. Amém, queridos? Colossenses 3, do 1 ao 4, diz assim: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, que maravilha, né, irmãos? Procurem as coisas que estão do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto, e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida, né? Escondida em Cristo e em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, queridos, dava para tudo, né? Os outros para tudo. Quando Cristo, que é a sua vida, ou seja, a vida de Cristo está em nós, nós somos a vida de Cristo. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados. Amém? E aí muitas vezes que é difícil para as pessoas entenderem que vem. Se eu perguntar para você sabe o que eu coloquei aqui dentro do bolzinho? Por quê? Porque está escondido ali. A Bíblia fala que eu e você, nós estamos escondidos em Cristo, queridos. Escondido em Cristo. É como se nós estivéssemos dentro dele. Por isso que às vezes eu falo para as pessoas, eu falei, o que é difícil para entender quando eu falo, querido, não existe como você ser amaldiçoado. Não existe como você estar debaixo de maldição. Não existe. Diga por quê? Porque Cristo não pode ser amaldiçoado. Você está nele. Está ali escrito, você está escondido, você está guardado em Cristo. E Cristo, a Bíblia diz ali que Ele é a minha vida. Isso não é maravilhoso, tremendo, espetacular, saber que o sangue de Cristo corre nas suas veias? Sim ou não? Não é maravilhoso? Não é maravilhoso você saber que você tem o DNA do seu Pai hoje? Deus. Isso não é maravilhoso? Isso não é lindo, queridos? Você já ouviu falar em irmão de sangue? Já viu, né? Irmão de sangue, você fala, esse aqui é meu irmão de sangue. Pois é, né? Jesus é seu irmão de sangue hoje. Sangue de Cristo corre em você, querido. Aleluia. Existe algo que você possa fazer para o seu irmão de sangue deixar de ser teu irmão? Sim ou não? Não. Existe algo que você possa fazer que Cristo vai deixar de ser seu irmão? Não. Isso, mas Cristo, Ele é meu Senhor, Ele é meu Salvador. A Bíblia, a palavra Senhor significa curios, significa dono. Cristo é meu dono, meu Senhor e meu Salvador, mas Ele também é meu amigo, mas Ele também é meu irmão. Aleluia. Amém, queridos? Êxodo 24, 17, para nós continuar. 17 e 18. Aos olhos dos israelitas, a glória do Senhor parecia um fogo consumidor no topo do monte. Moisés entrou na nuvem e foi subindo o monte, e permaneceu no monte 40 dias e 40 noites. Esses que nós falamos são os primeiros 40 dias e 40 noites que Moisés passou. E o que Deus falou com Moisés? Êxodo 25, 1. Disse o Senhor a Moisés. O que Deus falou a Moisés? Ele falou do que estava cheio o seu coração. O coração de Deus está cheio do Filho. Sempre. O coração dos pais não está sempre cheio dos filhos. Eles falam dos filhos, filhos. Quer ver quando o filho conquista algo? E Deus fala com Moisés: diga aos israelitas que me tragam uma oferta. Receba de todo aquele cujo coração o compelir a dar. Deus só recebe algo, queridos, de quem quer dar. Por isso que essas coisas forçadas, essas coisas não funcionam. Deus não recebe. Deus recebeu a oferta de Caim? Não. Recebeu a oferta de Ananias e Safira? Não. E tantas outras coisas
dois exemplos que me vêm à mente, falando aqui de algo que estavam dando, mas Deus não recebe. E o Êxodo 25:3 diz: essas são as ofertas que deverá receber deles: ouro, prata e bronze. Como que escravo poderia, que estavam cativos, sendo escravos, como que eles poderiam trazer ouro, prata e bronze? Nós aprendemos o quê? Que na noite da Páscoa houve o quê? Uma transferência de riqueza, das mãos dos egípcios para as mãos do povo de Israel. E aí nós sempre vemos a justiça de Deus, como Ele é justo, né? O povo trabalhou todo aquele tempo de graça, sem receber salário, tacão, escravidão, e na noite da libertação deles, Deus fez a transferência de tudo aquilo que era deles por direito. Isso não é maravilhoso? Numa noite eles saíram, numa noite, a sorte deles foi mudada. Nós sabemos que existe ali a estola sacerdotal, que os sacerdotes usavam aquelas estolas sacerdotais. E da onde era ali as joias que eram colocadas no peitoral dos sacerdotes? Da onde veio? Veio da mão dos gentios. Veio da mão dos gentios. E o que nós, ali olhando a estola sacerdotal no peitoral do sacerdote, o que compõe, o que enche o coração de Jesus, queridos? Eu e você, nós enchemos o coração de Jesus. Nós éramos gentios, nós éramos pessoas que estávamos longe de Deus, e hoje nós reconhecemos e aceitamos Cristo como nosso Senhor e Salvador, e isso alegra o coração de Deus, isso alegra o coração de Jesus. E tudo aquilo, queridos, que Deus dá a mim, a você, Ele sempre nos dá com um propósito, amém? Vai ser meio um estudo hoje, sim, não dorme aí só, tá? Só estou falando algumas coisas que eu acho que é importante você saber, para você entender que o Velho Testamento ele vai apontando e nós vamos chegar em Cristo Jesus. Êxodo 25:4. E ele falou assim: traga uns fios de tecido azul, roxo, vermelho, linho fino e pelos de cabra. Essas cores, como eu falei aqui, elas sempre vêm nessa ordem. Sempre vem nessa ordem: o azul, o roxo e o vermelho. A Bíblia não é maravilhosa? Deus não é maravilhoso? Tudo que Ele faz tem um propósito, tudo que está escrito tem um propósito. Cada ponto, cada vírgula. O azul sempre fala do homem celestial, Jesus. Quando Ele tocava o enfermo, era um toque do azul, era um toque celestial. As pessoas eram curadas, eram libertas, eram livres. Quando Ele pregava a palavra de Deus, queridos, que nenhum estudioso da época conseguia ter tanta sabedoria, Ele falava com o azul, com um toque celestial. Ele falava com uma sabedoria celestial do céu. O roxo é as cores dos reis terrenos. Os imperadores, os reis da terra vestiam roxo, né? E Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, nós sabemos que Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E tudo que Deus falou para Moisés estava relacionado a Cristo, por figuras, por tipos, por sombra. Tudo que Deus estava comunicando para Moisés sempre estava apontando para o Filho. E tudo que nós olhamos, eu sei que é muita coisa, é tabernáculo, é oferta, né? Quem fez a matéria tabernáculo sabe. E tudo que Deus falou, que ele estava relacionado ao Filho. A glória de Deus, a Bíblia fala que a glória de Deus é encobrir, e a glória dos reis é revelar, as coisas de Deus. É trazer, essa revelação, Deus revela a mim e a você, não é para qualquer pessoa. Tem pessoas que leem a Bíblia, ela lê como um livro de história, mas sem revelação, não chega a lugar nenhum. E o vermelho ali, que está na sequência, a cor do sofrimento, o sangue do Senhor Jesus. Mas também é a cor vermelha do rei dos judeus. Os reis judeus, eles não vestiam roxo como os reis gentios, eles eram diferenciados. E eles vestiam então a roupa, a túnica deles era vermelha. E você lembra que quando eles batem Jesus, escarnecem Jesus, o que eles tinham lá? Era um manto vermelho. E eles falavam: salve o quê? O rei dos judeus. Salve o rei dos judeus. Por isso, queridos, o vermelho é a cor dos reis judeus.
E algo interessante, estava estudando, aprendendo, que tudo que a gente ensina, a gente aprende, ou com pessoas, ou com o Espírito Santo, algumas coisas, vamos aprendendo uns com os outros. Amém? E você coloca o azul e o vermelho do lado, né? Você pegar uma cor azul e uma cor vermelha, você vai ver que não combina muito bem, até para olhar assim fica meio, né? Mas se você pegar o vermelho, o azul e o roxo e colocar, você vai ver que dá um tom sobre tom e que fica legal, né? Fica bem, né? E como você faz a cor roxa? Você pega o vermelho e o azul e mistura, e você tem o roxo, aí os químicos, né? Você tem o roxo. E Jesus, ele veio do céu azul, tomou o vermelho da terra. Adão, sabe que Adão significa, uma das significados de Adão é vermelho. Então o azul celestial veio, pegou o vermelho, Adão, o sangue, a terra, vermelho, o céu e a terra se encontraram. E o vermelho e o azul se uniram, né? E aí nós enxergamos o roxo. Enxergamos o roxo. O vermelho e o azul se uniram, a terra e o céu se uniram. E aí nós encontramos o roxo. E aí nós encontramos a graça de Deus. A graça do Senhor sendo revelada para nós. Amém, queridos? Amém. E graças a Deus por essa graça que está sendo revelada para nós. Êxodo 25:5 diz: peles de carneiro tingidas de vermelho, couro, madeira de acácia. Tudo isso Deus estava falando que era para o povo de Israel trazer para a construção do tabernáculo. Os profetas de Israel vestiam a roupa de pele de cabra, pele de camelo, roupas resistentes. Quando Arão e seus filhos consagravam, eles não ofereciam touros, e eles ofereciam sim carneiros. E todas as ofertas eles vinham trazendo, todas as ofertas têm um significado, queridos. A cássia era uma madeira que não apodrecia, ela significava um símbolo da incorruptibilidade, né? Uma figura do corpo de Cristo que não se consome. O azeite para a iluminação, especiaria, óleo da unção para o incenso. O óleo da unção representa o Espírito Santo. Cada oferta que era trazida, ela tinha um significado. Tudo que eles iam trazendo, pedra de ônix, essas pedras preciosas, a serem cravadas nos coletes do sacerdote, no peitoral. E antes das vestes sacerdotais serem feitas, Deus pede uma oferta ao povo para serem cravadas nas vestes dos sacerdotes. Êxodo 25:8 e 9 diz: e farão um santuário para mim, e eu habitarei no meio deles. Façam tudo como eu lhes mostrar, conforme o modelo do tabernáculo e de cada utensílio. Queridos, Deus, Ele sempre quis habitar entre nós. Deus não queria uma casa na terra, sim ou não? Porque Ele já tem a sua casa celestial no céu. Mas Ele sempre quis habitar com os homens. Ele sempre quis habitar comigo e com você. E queridos, Ele pede para preparar o tabernáculo porque Ele queria estar entre os homens. Ele queria estar entre os homens. Mesmo que os homens ali rejeitaram, não quiseram estar com Ele ali na montanha, Ele falou: mesmo assim eu quero estar com vocês. Eu quero morar, eu quero estar em vocês. Perto, próximo, não uma habitação de Deus, mas Ele queria habitar entre os homens. E aí Ele usa ali a figura do tabernáculo. Versículo 2:22 de Efésios diz assim: nele vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. João 14:23 respondeu Jesus: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. O meu Pai o amará, nós viremos a Ele e faremos moradas nele. Sempre foi o desejo de Deus estar conosco. Hoje, Deus habita em nós. Não está mais no tabernáculo, não está mais no utensílio lá na arca, mas Deus habita dentro do meu e do seu coração. Nós somos morada de Deus. Amém? Quando Deus aparece para Moisés, Ele aparece aonde? Numa sarça ardente, no meio do fogo ardente. A sarça não se consumia. Sempre que nós vemos alguma coisa
Deus está falando em figuras. A situação do povo de Israel era essa. O povo de Israel estava sendo consumido, queridos, escravizado, sofrendo, penando. O povo estava no fogo do sofrimento, e Deus estava dizendo para Moisés: mas o meu povo não será consumido. Estavam sofrendo, a sarça queimava, não se consumia. A situação do povo era essa. O povo estava em sofrimento, e Deus levanta Moisés para libertar o seu povo. E Deus estava dando uma figura, dizendo para Moisés: meu povo está assim sofrendo, mas ele não será consumido. Não será consumido. Ao longo da história, tentaram destruir os judeus quantas vezes se conhece, mas nunca conseguiram, porque é o povo de Deus, é o povo escolhido. Aí você pode perguntar nisso, mas os judeus, eles não acreditam em Jesus. Eles acreditam que Jesus era um profeta que veio, né, a grande maioria, salvo aí os judeus messiânicos. E eles não acreditam. Eles estão esperando o Messias. Estão esperando. Mas eles são o povo de Deus. Deus escolheu eles. E pronto. E ponto. Eles são o povo escolhido. São o povo abençoado. Tudo que eles botam a mão é abençoado. Quando o povo de Deus foi tomar Jericó, por exemplo, eles sabiam que teriam luta. Depois de 40 anos rodando no deserto, agora para conquistar Jericó, eles teriam luta. Teriam que lutar. E como o Senhor apareceu ali para Josué? Ele apareceu como um capitão com uma espada na mão. Uma figura de como eles teriam que se comportar. Amém? E finalmente Deus aparece como para nós? Como homem. Jesus veio e habitou entre nós. Nasceu com ventre, cresceu, foi criança, adolescente, jovem. Deus se manifesta para nós como homem. Apesar da divindade de Jesus, ele também era limitado aqui na terra. Ele tinha as limitações, porque ele era 100% homem e 100% Deus. Então tinha suas limitações. Mas Jesus falou: eu subirei e enviarei a vocês o Espírito Santo. E querido, o Espírito Santo, ele é ilimitado. Ilimitado. E ele habita dentro de nós hoje. Amém? Amém. Falamos sobre as ofertas que foram trazidas para a construção do tabernáculo. Vamos falar um pouquinho da casa que Deus quer habitar. Lembrando que o tabernáculo no Novo Testamento é uma figura da igreja. Efésios 2:22. Nele vocês também estão sendo edificados juntos para se tornar morada de Deus por seu Espírito. Nós vemos ali, queridos, que as 12 tribos ficavam ao redor do tabernáculo. Sim ou não? Estão cansados já? Não? Mas assim então. Eu sabia que ia ser um estudo. O estudo geralmente é mais, não é tão... Mas se você pudesse enxergar a disposição das tribos em volta do tabernáculo, era uma cruz, queridos. Se você olhar de cima, era uma cruz. As 12 tribos representavam a cruz que estava ali. Isso não é maravilhoso? Todo o tempo, tudo que Deus estava falando, tudo que Deus estava mostrando para Moisés. Você entende agora por que Deus fala: faça exatamente como eu falar? Como Deus falava? Lembra que ele sempre cobrava? Ele falava assim: ó, eu quero que coloque o botão ali, tem que ser dessa cor, tem que ser... Porque tudo tinha um significado. Pessoas, se os caras tivessem uma ideia, não vamos botar as tribos assim, mas vamos botar uma tribo lá diferente, ia dar o desenho da cruz? Não ia. Então tudo que Deus falava, queridos, era pensando no propósito que Ele tinha. Aleluia. Deus maravilhoso, né? A primeira mobília que Deus mandou construir foi a Arca do Concerto. Essa peça aqui, ó. Primeira mobília. Êxodo 25, 10 e 11. Faça uma arca de madeira da cássia, com 1 metro e 10 centímetros de comprimento, 70 centímetros de largura, 70 centímetros de altura, revista de ouro puro, por dentro e por fora, e faça uma moldura de ouro ao redor. Sempre no Velho Testamento que fala ouro puro, está falando da divindade de Deus. Amém? E quando fala só ouro, aí está falando da justiça divina, a justiça que nós recebemos da parte de Deus. A arca era uma figura de Jesus, queridos. A madeira, ela falava o que? Da humanidade, né? A humanidade de Cristo. Como eu falei, 100% Deus e 100% homem. E o ouro puro falava da santidade, ou seja, 100%
Deus. Então uma figura de Jesus. Os dois querubins, esses dois que ficam aqui em cima, eram feitos de uma peça só, de ouro maciço, batido, com martelo. E essa parte aqui embaixo chama-se o propiciatório, ali entre os querubins. E nós vemos que essa tampa ela ficava sobre a arca aqui, nós estamos vendo aqui, né? Sobre aqui, quando o sacerdote entrava, ele aspergia o sangue entre aqui, essa parte aqui. E ele aspergia o sangue ali de todos. E nós sabemos que a primeira vez que aparece esses dois anjos que estavam em cima, os querubins, é na entrada do Éden. Depois que Adão e Eva pecaram, eles saíram, foram expulsos do Éden. A Bíblia fala que Deus colocou dois querubins com espada flamejante para proteger, né? Para proteger. Então, nós entendemos por essa figura que os querubins eram os guardiões da santidade de Deus. E esses querubins se manifestavam para executar juízo, né? Se a santidade de Deus fosse violada, juízo vinha sobre as pessoas que violavam. Os dois querubins olhavam para baixo sempre, para o propiciatório, onde estava o quê? O sangue. Eles sempre olhavam para baixo, para o propiciatório, onde era colocado o sangue. Uma vez por ano, no Antigo Testamento, o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos e aspergia o sangue no propiciatório. Êxodo 25:20 diz: os querubins devem ter suas asas estendidas para cima, cobrindo com elas a tampa. Ficarão de frente um para o outro, com o rosto voltado para a tampa, ou seja, com o rosto voltado para o sangue. O sumo sacerdote aspergia o sangue de touros sobre o propiciatório, e os querubins oravam para o sangue. E o que isso significa? A justiça era cumprida, ou seja, eles olhavam para o sangue que era oferecido e a justiça era cumprida, ou seja, o povo que estava ali sendo representado por sacerdote não recebiam o juízo sobre ele. Na Páscoa nós vemos o que? O sangue nos umbrais. O anjo passava, onde tinha o sangue, o que ele falava? Ele passava por cima, né? Páscoa significa passar por cima. Um significado, passava por cima, né? Ou seja, existia o sangue. E a família onde estava o sangue, ela estava protegida, sim ou não? O anjo da morte passou por cima. Ela estava debaixo da justiça de Deus. Se Deus julgasse aquela família que estava dentro da casa, Deus estaria sendo injusto, sim ou não? Porque tinha o sangue. Se tinha o sangue, tinha morte. E o que foi morto ali para aspergir o sangue foi o quê? O cordeiro. Uma figura de Cristo. Jesus, o Cordeiro de Deus, derramou seu sangue por mim e por você, amém? E por isso nós não podemos ser julgados, amém? Você não pode ser julgado. Por quê? Porque sobre você está o sangue. Sobre nós está o sangue. O sumo sacerdote aspergia o sangue sobre o propiciatório uma única vez. E quantas vezes o sangue de Cristo foi derramado? Uma vez. Uma vez. Só que na frente da arca, ele aspergia 7 vezes. 7 na Bíblia fala sobre a perfeição. E isso valeu a sua vinda aqui. Isso significa que eu e você, por causa do sangue, temos uma posição perfeita diante do trono de Deus. Nós podemos achegar. Por isso o escritor dos Hebreus ele fala o quê? Achegai-vos com confiança diante do trono de Deus. Yes. Aleluia. Queridos, o sangue de Cristo foi colocado de uma vez por todas. E quando os querubins olham para o propiciatório, hoje eles veem o sangue de Jesus e não pode apregoar juízo sobre nós. Isso não é maravilhoso? Isso é lindo, é maravilhoso. Tudo nós vamos desvendando na Bíblia. Por isso que é importante ler a Bíblia sempre com a ajuda do Espírito Santo, porque senão ela se torna um livro qualquer. As pessoas leem e não têm entendimento.
Nesse texto que acabamos de ler, percebemos Deus sempre pensando no seu Filho. Quando Deus nos vê falando de Jesus, quando Deus nos vê como nós estamos aqui hoje, desvendando, buscando as figuras, sabe, o coração de Deus se alegra. Quando nós estamos falando da obra de Cristo, a obra do seu Filho, o coração do Pai se alegra. Esse desvendar do Senhor Jesus no Velho Testamento, queridos, existe uma alegria no coração do Pai. Nós sabemos que quando Jesus foi tirado da cruz, ele foi colocado num túmulo virgem. Não sei se vocês já viram a figura do túmulo lá, né? E olha o que está escrito. Marciano, eu sei que você é uma pessoa assim que tem alguns, mas quando eu vejo a Bíblia, quando eu olho lá para o Velho Testamento, eu olho para o Novo, eu vejo tudo isso se encontrando, isso me dá uma alegria dentro de mim, me dá tudo isso que eu estou falando, se você não dormiu durante... Olha esse texto aqui, João 20, 11 e 12, diz assim: Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo do Senhor Jesus, um à cabeceira e outro nos pés. Um à cabeceira e outro nos pés. A figura da arca, eles viram ali. Isso não é maravilhoso? Eles viram a arca verdadeira. Eles viram se cumprindo tudo isso, que o diálogo que Deus estava dando por Moisés, ele vai caminhando e ele vai se cumprindo, queridos. E se nós parássemos para viajar, nós viajávamos bastante. Aí você vê aquela cruz lá no tabernáculo. O tabernáculo é uma figura da igreja no Novo Testamento. O tabernáculo hoje é eu e você. Nós somos a morada de Deus. A cruz se cumpriu. Na cruz se cumpriu. E agora nós vamos se cumprir em nós. E a Bíblia fala que os anjos estavam o quê? Sentados. Primeira vez na Bíblia que você encontra um anjo sentado é aqui. Por que eles estavam sentados? Porque a obra tinha sido concluída. O que Jesus falou na cruz? Tetelestai? Está consumado? Está feito? Está pronto? O trabalho tinha acabado? Você só se assenta quando o trabalho foi acabado? Amém? Que hora é? Posso falar mais uns 15 minutos? Mais uns 15 minutos então. Tem muita coisa aqui, depois a gente vai. Vamos voltar para o propiciatório então. Êxodo 25, 22. Ali sobre a tampa, no meio dos 2 querubins que se encontram sobre a arca da aliança, eu me encontrarei com você e lhe darei todos os meus mandamentos destinados a Israel. Então, onde que Deus gosta de falar com nós? Do propiciatório, daqui, do sangue, da misericórdia. Ele falou ali no propiciatório: eu me encontrarei e falarei com você. Deus gosta de falar conosco através da misericórdia, não do juízo, do propiciatório. Ele não fala do trono do juízo, ele fala do propiciatório. Quer ouvir Deus falar com você? Escute quem fala da graça, porque Deus não vai falar de outra forma. Deus não vai falar de outra forma. Deus não vai falar do trono do juízo. Ele vai falar do trono da misericórdia, do sangue. Aleluia. Depois da arca, nós vemos o texto falando da mesa dos pães, os pães da proposição. A mesa dos pães havia 12 pães, e a Bíblia diz: me farás uma coroa ao redor da mesa, de 4 centímetros, era assim, tudo de ouro em volta, né? O lugar santo só tinha, no lugar santo do santo tinha a arca. No lugar santo, ou lugar santíssimo, que as pessoas, que a Bíblia fala, o lugar, tinha 3 móveis. Tinha o candelabro ou menorá, que é essa pecinha aqui.
Vou sair um pouquinho e já volto. Esse aqui tinha um menorá ou candelabro, como que. O altar de incenso e a mesa com os 12 pães. Os 12 pães fala das 12 tribos de Israel. E os pães, queridos, ali eram uma simbologia de, assim me entenda, eu não sei nem como explicar isso, de as 12 tribos representando para alimentar Deus, para Deus encontrar satisfação. Deus encontra satisfação, alimento, entenda aí do teu jeito que eu não consigo expressar aqui, no seu povo. Quando eu e você buscamos Deus e confiamos nele, nós o alimentamos. Deus se satisfaz, né? É lógico que Deus não tem fome, né, irmãos? Lembra a mulher samaritana? Jesus disse, quando os discípulos chegaram, eles saíram, Jesus estava com fome, eles foram lá, quando eles voltaram, ofereceram comida para Jesus e falou: Jesus, uma comida eu tenho para comer. E qual que era a comida de Jesus? Ele abençoou aquela mulher pecadora. Ele abençoou ela, e quando ele abençoou ela, Jesus assim, quanto mais se tira dele, mais, né? Mais se tira, mais feliz ele fica, mais satisfeito ele fica. Quando você vem a Deus, queridos, ele não fala assim, de novo, parei, não, queridos, ele nunca vai fazer isso com você. Nunca. Sempre que você vai vir a Deus, ele vai ter algo para você, ele fica feliz. Quando seus filhos vêm a ele. Eu às vezes ando com pessoas no carro, estava andando com uma pessoa esse dia, não é cristão, eu falei, poxa, e andando de carro, minhas manias, né, aquelas coisas, pô, eu falei, a gente devia ter orado, né, daí já aparecia uma vaga para o nosso carro aqui, mas eu falei, Deus sempre sabe, até quando eu esqueço ele arruma, se não tiver ninguém, alguém sai, a gente entra. Foi domingo, lembrei, lá no clube, e ele foi com o daí. Aí encostamos ali, um pouco a pessoa saiu, eu fui lá, coloquei, enfim. Mas as coisas simples, Deus gosta que você chegue para Ele com coisas simples. Às vezes a gente acha, pô, mas eu vou incomodar Deus. Você não incomoda Deus. Amém? Você não incomoda Deus. E aquela, tudo existia uma, essas pecinhas aqui, irmãos, ó, tá vendo? Era uma coroa, como se fosse 4 centímetros. A arca Jesus, propiciatório, todas as coisas que aconteciam aqui. Isso, por que tinha isso, queridos? Para que eu e você nunca venhamos cair, amém? Você já escutou aquela expressão, o irmão caiu da graça? Isso é mentira, isso não existe. Não tem como você cair da graça. Amém? Não tem. Jesus falou, ninguém pode arrancá-los da minha mão, e ninguém pode tirá-los da mão do Pai. Não tem, queridos. Bota uma coisa na sua cabeça, sua salvação, ela é eterna. Eu não creio nisso, eu creio que eu vou para o inferno. Ai, querido, aí, assim como o homem crê em seu coração, assim é. Sabe por que a gente pensa? Que a gente nunca pensa na gente, a gente pensa nos outros. E sabe uma coisa? Nós temos que cuidar da nossa vida. Geralmente, quando nós estamos tratando dessas coisas, estamos tratando da vida dos outros, não da nossa. O pastor me perguntou ontem, pode perder a sua salvação? Eu falei, a minha não, eu não, e a sua? Hoje não, então quer dizer que amanhã talvez ele possa, né? Eu falei, cara, é pela tua fé, né? Eu sou filho, não sei o que você é. Não, eu também sou filho. Ou é ou não é. Ou é filho ou não é filho. Acho que é. Não, eu acho que sou filho. Ou é ou não é. Então, querida, a sua salvação ela é eterna. Amém? Eu perguntei para ele, o que os seus filhos podem fazer para deixar de ser seus filhos? Nada. Mas a gente acha que nós somos melhor que Deus. Nós sempre achamos que somos melhor que Deus. Nós sempre achamos que nós somos melhor que Ele. A pessoa faz alguma coisa para nós, a gente vai lá e perdoa. Mas quando se trata de Deus, parece que daí não tem perdão.
Parece que Deus ele é incapacitado, ele não tem condições de nos perdoar. Não tem condições de nos perdoar. Queridos, é pela fé. Amém? É pela fé. Tudo é pela fé. Ou você crê, ou você não crê. Agora, eu penso que se eu sou filho de Deus, aí eu perguntei para ele: o filho pródigo não foi embora? Foi. Não era filho? Não continuou sendo filho? Continuou. O que ele perdeu, Nilson? Ele perdeu de desfrutar da companhia do pai, da amizade do pai, da herança do pai, das bênçãos do pai, mas não perdeu a sua filiação. Querido, você não pode ter dúvida quanto à questão da sua filiação, por favor. Você é filho de Deus. Diga assim: eu sou filho de Deus. Sou filho de Deus. E você não pode ter dúvida sobre isso. Não pode existir dúvida sobre isso. E ele perguntou: mas se ele tivesse morrido lá, ele morria como filho, como é que você vai deixar de ser? Então tudo que Deus fez até aqui, nós estamos conversando, tudo que Deus sempre apontou para o Filho dele, Jesus Cristo. E isso é a graça de Deus, amados. Isso é maravilhoso. Isso é bom você saber que quando Deus fala conosco, fala com um coração cheio de bondade e cheio de misericórdia. E tudo o plano de Deus, tudo, querido, tudo, apesar do homem fazendo, apesar do homem falando, Deus ia continuando. Para chegar onde? Na salvação. Na minha e na tua. Todo o processo, tudo que aconteceu, sempre foi levando e apontando para a cruz. O tabernáculo, a morada onde Deus estava, nós. E através da cruz, Deus estabeleceu morada em mim e em você, através de Cristo Jesus. Você recebe essa palavra no seu coração? Amém. Nós continuamos, nem vou entrar porque nós vamos falar depois, na próxima, vamos começar a falar um pouquinho do candelabro e de outras pecinhas, mas só para você entender um pouquinho. Eu sei que depois você pode pegar e ler ali em Êxodo 25, está falando, e Deus vai falando no nosso coração. Amém? Vamos ficar de pé, por gentileza. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, não é maravilhoso você saber que a vida de Cristo habita em você? Não é maravilhoso? Que você, não existe condenação sobre você? Que Deus não pode punir você porque Ele puniu o Filho? Amém? Você só tem uma escolha: escolher ser amado por Deus, deixar Ele te amar só. Fala: Pai, me amo, que eu te amo. Não tem outra coisa. Aquela passagem, eu gosto muito, às vezes eu leio, e já escutei isso falar, da ovelha perdida. Você não vê falar que a ovelha se arrependeu, que a ovelha é perdida. Ele foi lá, pegou a ovelha, botou nas costas e trouxe. E qual foi o arrependimento da ovelha? Permitir ser carregada pelo pastor. Se permita ser carregado por Jesus. Se permita ser amado por Deus. Se permita ser amado por Deus. A Bíblia fala: o verdadeiro amor lança fora todo medo. Verdadeiro amor é o amor que Deus sente por nós, queridos. Quando você sabe que você é amado, você caminha sem medo. Você caminha sem medo. As pessoas vêm e fazem as coisas pra gente, aí Deus vai lá, resolve, parado. Não precisa a gente falar nada. Hoje tenho mais experiência, estou fora aí nesse mundão, trabalhando, e eu fico olhando os caras, eles fazem as coisas, eu falei: cara, tu nem sabe o que está fazendo. O provérbio fala assim: o mal não pode ficar sobre o justo. Antes eu fiz acontecer alguma coisa, o mal não pode ficar sobre o justo. O mal não pode ficar sobre você. Como que o mal vai ficar sobre você? Como que o mal vai ficar sobre Jesus? Mas aconteceu algo nisso. Aconteceu algo.
Mas esse algo que aconteceu vai transformar-se numa bênção muito maior. Muito maior. Por quê? Porque nós somos filhos. Amém, queridos? Amém. Glória a Deus. Janeiro, fevereiro, eu conto algumas coisas que estão acontecendo comigo hoje. Eu acho engraçado. Eu fico olhando, a pessoa foi lá, fez algo para mim, achou que estava me humilhando, né? Eu falei, beleza, tudo certo. Eu já estou vendo lá janeiro, fevereiro. Aí ela pensa que fez algo para mim. Eu fico olhando e falei, cara, tu nem sabe o que está fazendo. Porque eu entendi, quando eu li para aquele provérbio, falou, o mal não pode ficar sobre mim, sobre ti. Não pode. Balaão chamou Balaque e falou, você amaldiçoou aquele povo. Ou Balaque chamou Balaão, ao contrário. Aí Balaão falou, como é que eu vou amaldiçoar o que Deus abençoou? Queridos, eles estavam cobertos de sangue de bodes e de touros. E o cara não podia amaldiçoar eles. Agora imagine, nós estamos debaixo do sangue de Cristo Jesus, do Cordeiro de Deus. Como que o mal vai ficar sobre ti? Como? Não tem como. Não tem. Por mais que tente, o cara fala assim, eu vou fazer o mal. Aí ele fala, vai lá, Balaão, faz o mal. Amaldiçoa eles. Ele fala, eu abençoo esse povo, eu abençoo esse povo, é bendito, esse povo é abençoado. E ele abençoava. Aí ele chamava, eu dou mais dinheiro, faço mais não sei o quê. Então tá, eu vou lá. Daí quando ele ia amaldiçoar, ele abençoava. Ele abençoava. Entenda que você, às vezes eu fiz a pessoa fazer culto da vitória. Você não caminha para a vitória, você caminha em vitória. Porque você está em Cristo, você caminha em Cristo. Amém? Amém. Você recebe essa palavra no seu coração? Amém? Você é filho amado de Deus. E tem algumas coisas ainda que eu não venci, querido. Convida Jesus. Fala aí, Jesus, vamos fazer essa jornada comigo? Vamos lá? Aí Jesus fala, vamos. Vamos. Você viu Jesus perder alguma vez? Nunca perdia. Para nada. Eu fico olhando os milagres de Jesus, era muito engraçado, né? O cego chega para ele, Jesus perguntou, o que você quer? Eu quero ver. Ele falou, então veja. Vem sim, então veja. Estende a mão. Olha a oração cumprida, né? Ser limpo. Ele falava uma palavra, duas. Pronto, tudo certo. E veja, Jesus está aqui hoje. Seja livre. Em nome de Jesus, seja liberto, seja livre. Receba a tua cura, seja curado. Amém? Obrigado, Jesus, por esse lindo dia, por esta noite maravilhosa também que estamos aqui. Obrigado pela tua palavra, Senhor. Obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor sempre está conosco. Nós te louvamos, bendizemos o teu nome, te exaltamos, adoramos a ti, Pai. Amamos o Senhor e também nos sentimos amados pelo Senhor, protegidos, acolhidos, amparados, Senhor. Aleluia. Aleluia. Como é bom sermos teus filhos e como é bom termos o Senhor como nosso Pai. Isso é maravilhoso. Senhor, que os teus filhos realmente eles possam caminhar em vitórias, desfrutar da graça do Senhor, desfrutar dessa filiação maravilhosa, Pai. Em nome de Jesus, eu declaro cura sobre a tua vida, eu declaro libertação total e completa. Você é livre, porque Jesus te libertou. A Bíblia diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se você é livre, porque Jesus te libertou. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Que as bênçãos de Deuteronômio 28 sejam uma realidade na sua vida. Seja bendito em todos os lugares, abençoado enquanto você andar, que a alegria do Senhor enche teu coração,
que o rio de graça de Deus inunde seu coração, a sua vida. Caminhe livre, em nome de Jesus. Aleluia, amém. Deus abençoe, queridos. Domingo nós temos o nosso culto de ceia, amém. Vamos estar aqui ceando. O pastor Marcelo vai trazer uma palavra para nós que vai edificar as nossas vidas. Convide mais alguém, venha, amém. Deus abençoe vocês.